começamos agora oficialmente a nossa live, parte 2 de perguntas e respostas. Eu vou chamar o professor Jefferson. Boa noite. Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu digo que hoje vamos tentar esclarecer as dúvidas que vocês deixaram da semana passada e as que mandaram aqui para a gente durante a semana, tá? Mas antes que a gente comece, eu só queria dar um recadinho para vocês. É o seguinte, que vocês cooperem com o canal Fênix, que esse canal está aqui não somente para entregar conhecimentos, mas também se preocupa com a elevação do espírito. Então eu peço para vocês, por favor, que ponham o like. O like é importante, que dá força para o canal e assim o Centro de Estudos Fênix pode continuar aprimorando cada vez mais e mais esse trabalho fantástico de trazer conhecimento a vocês e ajudar na elevação espiritual de cada um. Então, eu peço que vocês, por favor, ponham o like e subscrevam o canal, aqueles que não estão subscritos. Eu penso que todos que estão aqui já estão subscritos, mas de qualquer forma não custa. Se vocês têm amigos, conhecidos, familiares, pessoas que vocês sabem que se interessam por esse tema, por favor, convidem eles a vir nos visitar, a vir nos conhecer. Porque eu digo, a experiência do Instituto Fênix, as coisas que esse centro pode fazer para você, você não pode imaginar. Vai ajudar você a crescer como pessoa tremendamente, tá? E não se esqueçam de também tocar no sininho na opção todos, porque assim o YouTube vai saber que esse canal é importante e vai dar ainda mais relevância do que já tem. Mas vai ter muito mais ainda, tá bem? Então, agradeço para vocês por poderem fazer isso. Muito obrigado. Estamos aqui já prontos e preparados, que venham as perguntas. Opa, antes das perguntas, professor, gratidão aí pela propaganda, né, vindo do senhor, a indicação, eu sei que vai ter uma maior relevância para as pessoas. Antes da gente começar com as perguntas, nós preparamos uma pequena introdução para que, caso tenha alguém aqui que ainda não conheça um pouquinho da sua história, porque ela é imensa, né? Nós fizemos um vídeo bem curtinho, explicando um pouquinho, bom? Então eu espero que o senhor goste, porque eu não enviei antes, né? Mas eu espero que o senhor aprove. Então eu vou colocar aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho, tá bom?
legal. Trouxe lembranças. Bom, então vamos lá, né, professor, porque o tempo urge, sem mais delongas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta referente ao assunto que o senhor trouxe na semana passada. Então, a primeira pergunta, professor Jefferson, o senhor citou na live anterior que todos extraterrestres são alienígenas, mas nem todos alienígenas são extraterrestres. Nessa afirmação, o senhor se refere aos transdimensionais? O senhor pode nos explicar melhor? Claro, eu vou explicar cada um deles, não somente os transdimensionais. Tá? Então, vimos como extraterrestre, essa definição, seria uma forma de vida orgânica ou não orgânica, inteligente ou não inteligente, física, que exista no nosso universo. Porque existem civilizações, porque a gente presume equivocadamente que por ser extraterrestres eles são superiores. Existem civilizações extraterrestres que todavia estão começando o processo da Revolução Industrial. Ou seja, eles nem têm indústria. Nunca puderam conquistar os céus dos seus planetas, e muito menos a capacidade de deixá-los. Os chamados visitantes interestelares, esses são que estamos referindo, no universo com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões incontáveis de planetas, no setor do espaço que encontramos, que a gente se encontra agora, pelo menos 160 civilizações distintas são capazes de ter a habilidade de deixar uma estrela em relação a outra. Esses são os extraterrestres. Logo depois temos os metaterrestres. Os metaterrestres seriam uma subescala dos extraterrestres. Por quê? Porque eles são originários da nossa dimensão, mas com a diferença que não são seres físicos, são seres energéticos. São feitos de uma forma de bioenergia, consciente e inteligente, mas não requerem ou necessitam tecnologia, porque eles, na forma energética deles, podem mover-se por o espaço, podem comunicar-se a distâncias incríveis e eles têm uma total autonomia, entre outras coisas. Então, eu diria para vocês que a importância disso é saber que eles são todos originários do nosso universo. Logo depois, temos os ultraterrestres, são chamados crononautas. O que seria um ultraterrestre? Um ultraterrestre seria um ser capaz de viajar no tempo. E um vai dizer, espera um momentinho, viagem no tempo? Isso parece ficção científica. Eu explico para vocês. Existe um paradoxo espaço-temporal que diz que é impossível que a pessoa retorne na mesma linha de tempo. Por quê? Porque a presença dela nesse passado ia alterar o presente de onde ela saiu. Mas, mesmo assim, crononautas existem, ou seja, viajantes do tempo. Então, como isso é possível? É possível quando você viaja no tempo, não na sua dimensão, mas numa dimensão alternativa. Então, você podia buscar um passado similar ao nosso, não exatamente igual ao nosso, ok? Mas o importante de tudo isso é que vocês entendam que esses viajantes do tempo não são da nossa dimensão, ok? Outro detalhe interessantíssimo em tudo isso, tá? Logo depois, temos os intraterrestres. O que seriam os intraterrestres? São civilizações dos descendentes de civilizações ancestrais, como Mu, Lemúria ou Atlântida. Isso é importante que se verifique. E logo depois temos extraterrestres. Temos os neoterrestres. O que são os neoterrestres? Os neoterrestres são uma facção distinta, dividida em 4 categorias básicas e uma alternativa. As 4 categorias básicas são as primeiras. Os primeiros são os dissidentes. O que são os dissidentes? São aqueles extraterrestres que decidiram abandonar as suas civilizações para que pudessem existir na Terra. Eles
amam a Terra, amam a população humana, então eles decidiram, entre outras coisas, que pudessem estar aqui convivendo com os seres humanos. Eles, como se parecem com humanos, eles não se nota a diferença, então eles seriam esses. Logo depois, tá, tem uma segunda facção, que são os infiltrados, que não são como espiões, mas estão aqui para coletar informação da forma de vida humana, convivendo com humanos. Eles se parecem demais com humanos, então não se nota a diferença. Logo depois tem aqueles que são castigados. Para alguns deles, eles não suportam a ideia de viver na Terra, mas por uma transgressão que tenham cometido nas suas civilizações, eles são banidos para cá. Aqueles que têm forma humana, eles podem levar uma vida razoável, porque eles se parecem a nós e não sabem a diferença. Mas aqueles que se nota que não são humanos, eles são caçados, perseguidos e capturados. Então é algo terrível. Depois temos umas subdivisões, que são dos Wookins, que são esses espíritos alienígenas que compartem um corpo humano, com a consciência humana, tendo uma consciência dual. E depois as chamadas crianças índigo, que são aquelas que recordam suas vidas passadas. Visto isso, aí chegamos nos transdimensionais. Que são os transdimensionais? Você sabe que a gente existe em um universo, mas esse universo não é único. O universo faz parte de um todo, um conglomerado que não tem um número definido. Então, esse conjunto de universos, que não tem um número exato, eles fazem parte do multiverso, que é o conjunto de todos os universos juntos. Ou seja, quando a gente aprende na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, é uma equivocação. Trilhões de corpos ocupam o mesmo lugar, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, mas em frequências distintas. Como é isso, uma frequência distinta? A gente existe nesse universo porque a nossa matéria, a nossa energia, vibra na frequência harmônica X. Seria o equivalente a escutar rádio. Você está escutando uma emissora de rádio, então você sabe que ela existe. Mas porque você está escutando aquela emissora de rádio, não quer dizer que outras emissoras também não existem. O que você faz? Você ajusta o dial, e quando ajusta o dial, você tem acesso a uma outra estação de rádio. Assim são os universos. Você muda as frequências harmônicas e automaticamente você cambia a existência, troca a existência. Quando você troca essa existência, você passa a existir num universo alternativo. Então, como que esses seres entram aqui? Por duas formas. Eles entram em portais ou vortexes. Existem portais ou vortexes que são artificiais, que são feitos artificialmente. E também existem outros que já não são assim. Eu vou pedir um favorzinho. Será que eu posso dar uma pausa de 30 segundos, por favor? Pode. Se puder me tirar do ar, 30 segundos só. Tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui da nossa campanha, da nossa rifa, tá bom? Pode ir lá. Tá bem. Obrigado. Aproveitando aqui a pausa do professor, nós temos alguns grupos, né, alguns canais parceiros aqui, amigos voluntários do professor. Na descrição do vídeo tem o link para entrar no grupo do professor Jefferson, tá? Onde lá também são postados os links das lives secretas do professor, onde ele pode falar assuntos mais abertamente que aqui na plataforma não podem ser abordados. Tem o link também das pessoas que querem auxiliar o professor Jefferson com contribuições voluntárias. Ali a gente faz o pedido de remédios, enfim, né? São dois grupos distintos. E temos também o link para adquirir a rifa. Tá? A rifa é para a ajuda do professor também. São 4 livros que vão ser sorteados, além de ter o privilégio de fazer uma ligação com o professor, né? Ele vai fazer uma chamada via WhatsApp exclusiva com a pessoa que for sorteada na rifa. Então, isso está na descrição
aqui da live, é só clicar lá que vocês já vão ser direcionados para os grupos e para quem quiser adquirir a rifa no valor de R$10. Bom, qualquer dúvida vocês também podem colocar aqui no chat, que tanto o Roberto da Ufologia Express está aqui, que ele é um dos administradores de um dos grupos, e a Márcia também, que coordena a rifa e o outro grupo de voluntários também. Bom, então qualquer dúvida é só colocar aqui no chat que eles respondem para vocês, ok? Deixa eu voltar ao professor. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer vocês por isso, essa ajuda que vocês estão dando. Eu quero que vocês vejam uma coisa que não é que eu esteja, como se diz, uma situação, é complicado. Meu retorno no Brasil foi algo complicado e eu estou tentando voltar a ser o que eu fui um dia. Então, é um processo. E essas pessoas maravilhosas estão me ajudando. Eu, de verdade, nem sei como agradecer todos vocês, a Chile, a Márcia, a Jaque, o Roberto, todos eles, o professor Paulo, todos eles, pessoas fantásticas que, de verdade, são incríveis. Olha, se eu for dizer o nome de todos, eu ia ficar quase um dia inteiro dizendo que são gente fantástica, tá? E o senhor merece, professor, toda a ajuda, tudo o que for possível a gente retribuir de alguma forma, né? Porque a mensagem que o senhor traz, o conhecimento, toda a bagagem que o senhor está compartilhando conosco não tem preço. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa vir a fazer não chega, né? É muito pouco por tudo que o senhor já passou e por tudo que o senhor ainda vai estar aí compartilhando com a gente. Bom, o senhor mora nos nossos corações e o que for possível a gente está ajudando, a gente vai ajudar. Muito obrigado. Pois vamos às perguntas, então. Vamos começar isso. Então, a segunda pergunta. Posso finalizar aquela primeira, né? Então, vamos para a segunda. Professor Jefferson, os intraterrenos, lemurianos e atlantes, trabalham na ascensão do planeta Terra, mas eles têm contato com os demais extraterrestres e ajudam nas ações militares de limpeza dos escuros. E alguns mais jovens podem ir para a frota prateada ajudar na proteção? Eu digo o seguinte, existe aí uma série de pontos que têm que ser vistos. Primeiro, quando a gente fala dos intraterrestres, imaginamos que eles têm os mesmos recursos que os outros alienígenas têm. Mas não é o caso. Por que não é o caso? Eles vivem num sistema de túneis e cavernas com um ecossistema próprio. Então, imaginem que os recursos deles são limitados. Eles têm uma população limitada, porque eles sabem que o aumento exponencial de população ia afetar os recursos deles. Eles têm altas tecnologias, sim. Eles têm um interesse em estabilizar a Terra, porque eles também vivem aqui na Terra. Então, eles têm um interesse nisso, inclusive na proteção de humanos. Mas vocês têm que ver que quando falamos de intraterrestres, estamos falando daqueles extraterrestres evolucionados. Eu diria o seguinte, alguns deles são extremamente pacifistas. A ideia de um confronto militar, para eles, é impensável. Ao passo que outros já tomam uma outra forma de ver. Já tomam isso já como parte deles mesmos. Então, eles talvez fizessem isso. Quanto aos contatos entre eles e os outros extraterrestres, depende. Alguns deles decidiram expandir os laços diplomáticos entre eles e a Federação, ou eles e os chamados rebeldes. E os rebeldes não são negativos, eles simplesmente são rebeldes porque eles se mantêm independentes. Eles não são parte da Federação porque eles querem independência, mas eles cooperam com a Federação, eles trabalham com eles têm tratos e intercâmbios de tecnologias, de conhecimento, de recursos diversos. Mas existe uma outra parte dos intraterrenos que não evoluiu, ela involuiu. Então, alguns deles são extremamente perigosos e alguns deles até seriam canibalísticos.
Então, eu digo para vocês que tudo isso é uma questão de perspectiva. Não podemos pôr todos na mesma bolsa e esperar que eles atuem como um só. Eles são nações independentes, pequenas, mas independentes, e cada um segue os princípios que as diretrizes dos seus governantes decidem. Então, que eu tenha acesso ao conhecimento, somente umas 2 ou 3 delas, de uma média de mais ou menos 45 delas, são aquelas que decidiram manter um acordo diplomático com os extraterrestres. Os outros simplesmente decidem manter-se à parte, não só dos extraterrestres, como dos próprios humanos. Então, isso varia de nação para nação e varia de ideologia e ideologia. Seria essa a resposta. Próxima pergunta. Ainda relacionado aos intraterrenos. Sabemos que os intraterrenos vivem no subterrâneo. Como eles conseguem luz e calor para sobreviver com um ecossistema tão limitado? Primeiro que eles usam energia geotermal. A energia geotermal fornece para eles calor, luz e formas de energia térmica, que pode ser usada em várias formas. Então, recursos eles têm em quantidade, mas limitados a um número preciso. Eles não têm uma indústria extensa. A indústria deles é limitada a suprir bastante para as populações deles. Ocasionalmente, quando eles têm um excesso de recursos, eles usam para intercambiar com outras civilizações interiores que tenham recursos que eles não têm ou que gostariam de ter ou que necessitam. Então, é um processo de equilíbrio em tudo isso. Mas, basicamente, eles têm o sistema todo controlado. Eles têm rios, lagos, oceanos. A mineração para eles não é um problema, porque eles já estão embaixo da terra, é muito mais fácil ter acesso à matéria-prima de todas as formas, e eles têm energia geotermal, que lhes dá luz, calor e uma fonte energética térmica. Então, eles estão bem melhor que a gente, eu penso. Perfeito. Os neoterrestres, o senhor citou os Walkins, né, ou chamados entrantes. Nesse caso, as pessoas percebem ou sentem algo diferente quando outra consciência está tomando conta do corpo? Primeiro, porque a consciência que está tomando conta do corpo, ela não está tomando conta do corpo, ela está compartindo o corpo. E ela não pode forçar a sua entrada. O verdadeiro Walking não toma um corpo. O que ele faz é tentar comunicar-se com o corpo, sugerir um merging. O merging é quando dois espíritos coexistem. Então, nesse caso, é feito com a permissão da pessoa. Se for o caso de que é feito sem a permissão da pessoa, então já não é um Walking. Aí chama-se uma presença celestial negativa. E a presença celestial negativa, que uns consideram demoníaca, basicamente é isso, ela toma possessão. Mas as pessoas deveriam saber uma coisa, que nem mesmo essas presenças demoníacas têm controle sobre a pessoa. A pessoa deixa que esse controle seja tirado dela no momento que ela começa a ter um medo descontrolável. Porque com medo vem a instabilidade, e com a instabilidade, toda a proteção da pessoa se vai. Se ela, dentro da força de vontade dela, ela diz, eu sou dono e senhor do meu corpo, e ninguém, absolutamente ninguém, vai tomar isso de mim. Então, desta forma, é possível que ele rejeite essa entidade que está tentando entrar à força. Os Walkins não entram à força. Eles sempre pedem permissão para a pessoa, se de fato são Walkins. Existem essas forças negativas que eu me referi antes, que se disfarçam de Walkins para tentar
assimilar a pessoa. Assimilar quer dizer tomar um controle absoluto. Isso, então, vai em contra tudo que os Hawkins pensam. A forma de pensar deles é essa: compartilhar, mas respeitar. O senhor citou também que os ultra... aliás, antes de fazer isso aqui, é uma continuação da pergunta aqui também. Então, ele divide a consciência e tem como se proteger, como o senhor falou que é a questão do medo, né? Seria, então, essa proteção... Exatamente. Essa é a proteção da pessoa. Quer dizer, a pessoa é que vai definir o resultado dessa aproximação. Porque se é um walking autêntico, ele vai dialogar, ele vai exponer, ele vai pedir permissão. Se a permissão é negada, ele automaticamente desiste de continuar pressionando e vai buscar uma outra alternativa. Não naquele corpo, mas num outro. Mas essa permissão tem que ser dada, não pode ser tomada. Se ela é tomada, não é um walking. Aí é uma presença negativa. Agora sim. O senhor citou, né, na última live, que os ultraterrestres são chamados crononautas, né, viajantes no tempo. Qual a forma de viajar no tempo? O senhor pode nos explicar melhor sobre esse assunto? Ok. As viagens de tempo são basadas em energia. Existe uma metapartícula chamada cronotron. O que é um cronotron? É uma forma energética espaço-temporal. Quando a gente aprende que tempo é subjetivo e é simplesmente uma classificação da passagem de um evento, isso não é verdade. O tempo é uma forma energética. E essa forma energética, então, ela é responsável por as linhas espaço-temporais. Existe um passado e existe um presente. Mas o futuro está em constante transformação, porque é baseado na resultante do livre-arbítrio de cada um. Ou seja, até onde uma pessoa pode influenciar nas linhas de tempo de outras pessoas. Isso eu penso que existe uma coisa chamada efeito borboleta. O efeito borboleta diz o seguinte, que uma coisa tão irrelevante como bater das asas de uma borboleta pode provocar um tsunami na Ásia. E um vai dizer, pera, que tem que ver uma asa de uma borboleta com isso. Por uma série de fatores chamados causa e consequência. Fatores que são progressivos e fatores que seguem uma forma contínua de expansão. Então, não depende de nós. Não existe um futuro definitivo, existem futuros prováveis, mas existem certos futuros que são chamados futuros conclusivos. Um futuro conclusivo seria um futuro onde, quando uno vai ver os algoritmos necessários para os cálculos de equação que dizem as probabilidades daquele futuro tornar-se ou não tornar-se real, então são em altos graus. E aí a gente vê que é um futuro que pode acontecer. Ele tem como 98% de probabilidade de acontecer, mas sempre quer naqueles 2% de possibilidade, talvez não. Mas a pergunta foi como se faz a viagem no tempo. Eu expliquei então qual é a matriz do tempo. A matriz do tempo é uma forma energética. Agora, como se manipula essa forma energética? Com a maior força universal que se conhece. Qual é ela? A gravidade. Existe também uma outra metapartícula chamada um graviton. Os gravitons são responsáveis pela gravidade. Eles, associados aos gluons, que são aqueles que fazem a unificação da matéria, se juntam em uma força única de compressão de espaço-tempo. E quando o espaço-tempo é compressado, se torna uma coisa chamada singularidade quântica. O que é isso? É uma dobra no espaço-tempo. E essa dobra no espaço-tempo, então, é o que causa a possibilidade de deslocamento temporal. Mas ele não deve ser feito no nosso universo. Ou seja, quando fazemos isso,
temos que ter certeza que o acelerador de partículas está programado por uma frequência distinta da nossa, porque isso é feito com acelerador de partículas. Então, quando isso é atingido, aí se rompe as membranas de separação, chamados universos de bolso, que são os intermediários entre realidades. Que, como eu disse para vocês, bilhões de universos coexistem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando está fazendo essa imersão a um sistema, o que passa em tudo isso é que essa imersão é o que possibilita entrar num universo distinto. Basicamente seria isso. Eu estou vendo as meninas aqui no chat falando que está tendo interferência. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que é o meu microfone. Está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Me deem um ok. Está dando para entender? Eu estou escutando bem. E aí? Não se escuta bem? Então, estão falando que está tendo interferência, estão ouvindo vozes. Para mim está normal aqui. Eu não estou ouvindo nenhum ruído, nem nada. Eu também não cheguei a escutar nada. Uhum. Então, vamos lá para a próxima. Professor Jefferson, os neoterrestres caóticos que fazem as abduções, os seres que foram vítimas disso podem obter uma expansão de consciência e aumento das capacidades mentais e psíquicas? Ok, eu explico uma coisa. Os neoterrestres não têm nada a ver com os caóticos. Os neoterrestres são uma classificação distinta. Os caóticos são extraterrestres. Se eles são extraterrestres, não podem ser neoterrestres. Então, a questão dos caóticos das abduções é o seguinte: os caóticos não são necessariamente bons ou maus. Eles simplesmente são seres que atuam em lógica e razão. A lógica e a razão deles suplanta o quê? A empatia. A empatia é aquilo que faz os contatos com os seres da Federação mais fácil. Porque os seres da Federação compreendem o que significa o trauma, que é um encontro de um ser humano com um ser estelar. Um ser que não vem daquele planeta, vem de outro. Eles compreendem que isso é um choque emocional muito forte. Então, em consequência disso, eles são capazes de ter aquela empatia, aquele sentimento, e compreendem, então. Mas os caóticos, infelizmente, não possuem essa capacidade. E por não possuir capacidade, o que passa com eles? Eles simplesmente, atuando em lógica e razão matematicamente, se tornam seres frios e calculistas. Então, por isso que para eles a execução de uma abdução é uma coisa normal e corrente. Seria o equivalente ao que os cientistas fazem nos laboratórios quando estão testando com animais. Eles não perguntam para um porquinho da Índia se o porquinho da Índia se sente bem fazendo aquelas experiências, eles vão e fazem. Mesmo sabendo que o porquinho da Índia é um ser vivo, vai sentir dor, vai sentir medo, vai sentir a impotência de não poder fazer nada para se proteger. Então, temos que ver essas coisas com esse aspecto. Então, eu não estou aqui defendendo os caóticos, mas também quero que vocês entendam que não existe malícia no que eles fazem. Eles simplesmente atuam da forma fria e calculista, porque é a natureza deles, a ausência de empatia. Mas em nenhum momento eles estão estão tirando uma forma de prazer, causando desconforto, medo, ou até machucando, o pior, dissecando pessoas. Eles estão simplesmente fazendo o que eles imaginam que seja correto. Por isso que a Federação e os rebeldes patrulham o planeta, tentando evitar uma interação maior. A gente vai fazer uma live, uma outra hora, não hoje, onde eu vou falar dos tipos de contatos e as consequências desses contatos. Vocês sabem que se apresentaram contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Os contatos de primeiro, segundo, terceiro grau
tá? Foram criados pelo Dr. Joseph Allen Hynek. Os contatos de 4º grau foram os contatos do Dr. Stephen Greer. Os contatos de 5º grau são do professor Navarro. Mas eu descobri os contatos de 6º e 7º grau. E eu vou falar deles, então, numa live. E a relevância que eles têm para a civilização humana. Porque eles diferem tremendamente dos outros 5 contatos. Ok? Então, com isso, concluímos a pergunta. Que temos agora mais perguntas? Eu fiquei curiosa aqui, era o meu microfone, depois vocês me contam o que eles estão falando, porque eu fiquei curiosa. Eu estou escutando como um chiado. Então, se foi alguma mensagem aí que vocês capturaram, depois vocês me passem, por favor. Está passando agora o chiado, siga passando. Que a próxima pergunta. Professor, os universos paralelos são o mesmo que universos alternativos? Ok, não existem universos paralelos, porque se eles fossem paralelos, você jamais podia chegar neles, porque se eles são paralelos, não se encontram. Algo que é paralelo a algo, não se intersecta. Se ele não se intersecta, então como se chegaria nesses universos? Pois não se chegaria, não? Os universos alternativos coexistem um dentro do outro, no mesmo espaço-tempo, mas em frequências distintas. Então, a ideia de universos paralelos nem faz sentido, porque eles não podem ser atingidos. Você tem 2 linhas paralelas. Como que você vai querer que elas se toquem se elas são paralelas? Elas vão se tocar quando elas deixam de ser paralelas. Porque paralelo o que é? Ao lado de. Não existe um cruzamento entre elas. Então, por isso que universos paralelos é uma forma equivocada de dizer universos alternativos. Mais uma pergunta. A gente tem mais algumas aqui. Assim que terminar as perguntas que foram separadas, né, que foram deixadas aqui pra gente, aí eu vou para as perguntas do chat, tá? Ok. Então vamos lá. Professor Jefferson, quando aprendemos na escola que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, é equivocado considerando os universos alternativos ou as dimensões? Pode nos explicar isso? Mas, claro, cada matéria ou energia que existe nesse universo segue uma frequência harmônica. O que é uma frequência harmônica? Seria a vibração a nível básico fractal. Os fractais são a segunda menor fonte de existência que existe. Qual seria a primeira? A primeira seria um cronotron, a molécula de espaço-tempo. Então, quer dizer isso? É que, tecnicamente, nós somos feitos de tempo. Não o tempo simplesmente como uma definição, mas tempo como uma forma energética. Então, o que passa em tudo isso é que as pessoas têm que ver as coisas com um outro sentido. Então, basicamente, 2 corpos, 2 ou mais corpos, ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo porque têm frequências distintas. Por isso que eu dei o exemplo das ondas de rádio. É o mesmo processo, não tem diferença. Nós só existimos aqui porque os nossos átomos estão vibrando na mesma frequência, com o ar, com o solo que estamos pisando, com a roupa que vestimos, tudo está compatibilizado. Ou seja, tudo está na mesma frequência, mas com densidades distintas. A matéria física tem uma densidade onde os gluons tornam os átomos mais próximos, ao passo que quando há uma energia etérea, os gluons estão mais separados, fazendo com que aquela energia não seja física, mas seja etérea. Seria isso. Okay. Próxima pergunta. Professor Jefferson, pode explicar como pode pessoas no mesmo local acessando experiências completamente diferentes? Seriam esses universos paralelos? Não, aí seria uma questão de percepção individual. Ou seja, depende da experiência que a pessoa tenha, ou depende de qual tipo de civilização ela esteja em contato. O que passa muitas vezes é que existe implantação de ocorrências
que são implantadas na pessoa, ou seja, não são ocorrências que ela viveu, mas ela vai se lembrar dessas ocorrências como se fosse absoluta realidade. A memória dela vai dizer para ela, não, isso passou, isso não é nenhum sonho, mas não compreende que essa foi uma manipulação de implantação de uma memória falsa. E por que fazem eles isso? Porque, às vezes, num grupo de 5 pessoas, interessa para eles uma pessoa. As outras 4 pessoas não interessam, mas eles sabem que se eles atuassem somente naquela 5ª pessoa, as outras 4 podiam ser um empecilho de alguma forma, podiam ser um inconveniente. Então, o que eles preferem fazer? Eles mudam a percepção dessas pessoas. Eles vão alterar a percepção. Então, uma pessoa é capaz de ver algo que a outra não vê, ou escutar uma voz que o outro não escuta, ou ter uma experiência física que o outro não sente. Por quê? Porque justamente as pessoas que não estão sentindo, ou vendo, ou experimentando isso, têm as suas memórias alteradas ou até mesmo suprimidas. Eletronicamente é muito mais fácil de fazer do que fisicamente. Mas no caso dos alienígenas, eles fazem os dois, fisicamente e psiquicamente, simultaneamente. Então, por isso que se num quarto tem 3 pessoas, uma delas está dizendo, eu estou vendo um ser diante de mim. Os outros não veem nada. Então, está aquela pessoa mentindo? Não, está vendo alguém. Os outros simplesmente tiveram aquele ser suprimido na memória deles e eles são incapazes de percebê-lo. Assim que muitas civilizações atuam quando eles desejam seguir uma agenda própria que é baseada em necessidades de tempo e de espaço. Ok? Pode tomar um momentinho para mim, por favor? Chile, já venho. Claro, professor, pode ir lá. Bom, explicando novamente, né? Assim que terminar aqui as perguntas que foram deixadas na última live, nós vamos pegar as perguntas aqui do chat. Então, eu peço para as meninas que estão me acompanhando aqui, de moderadoras, para elas já irem meio que selecionando aí as perguntas, caso eu deixe passar alguma batida, né, assim, e a gente também vai estar respeitando o limite do professor, né, todo mundo sabe que o professor, ele está atravessando aí um desafio, né, enfrentando aí a batalha contra o câncer, então, quando ele sinalizar que ele já chegou no limite, a gente libera o professor, né, porque a gente não pode esgotar a fonte, por favor. Estamos de volta. Desculpem, é que na minha condição, às vezes, as coisas não seguem como eu gostaria que seguissem, mas a gente está tentando fazer o possível, ok? Exatamente. A hora que o senhor sinalizar que já deu, o senhor me avisa que a gente guarda as perguntas para uma outra live. Não, estamos bem. É simplesmente um probleminha, mas nada que não se possa resolver. Já está. Vamos continuar com as perguntas. Então, tá. Professor, então esse negócio de regressão a vidas passadas é verdade? Tá, a regressão a vidas passadas diz o seguinte, basicamente seria uma lei. A lei universal é essa. No universo, nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nós somos seres eternos. Com a nossa matéria física se vai, a nossa essência é imortal e é eterna. Existe um processo de reciclagem. Então, essa reciclagem se dá no momento da morte. Existe uma ciência chamada tanatologia, que é a ciência que estuda a morte. No momento da morte, há então a dissociação do chamado triunvirato. Qual é o triunvirato? Corpo, mente e espírito. Como funciona isso? Eu vou botar mais ou menos em algo que vocês possam compreender um pouco melhor. Imagine que existe
um operador do computador, o computador e o programa de computação. Tá? A parte física do computador, o hard drive, tudo isso, seria o corpo humano. A mente humana seria o equivalente ao programa usado no computador. Mas a pessoa de verdade é quem está operando o computador. Então, o operador do computador é a nossa alma. Quando existe a transição, ou seja, quando a pessoa morre, o que vai passar? O corpo fica para trás. A mente se desconecta do sistema neural e ela vai coexistir por um tempo sob a forma de eco. Como assim isso? O que quer dizer com uma forma de um eco? Ela tem uma pseudoconsciência e uma necessidade básica de continuar sobrevivendo, mesmo que ela já não tenha as condições necessárias para isso, que é o sistema neuronal. Então, esse eco tem as memórias e o conhecimento da pessoa que tinha. Ele sabe que ele necessita de bioenergia para continuar existindo. Caso contrário, a energia dele se dispersa. Então, o que ele faz? Ele provoca emoções fortes nas pessoas para descargas bioenergéticas emocionais. O medo é uma das maiores delas. Aí vem as aparições, os fantasmas. Eles não são espíritos de mortos. Os mortos, a alma humana, está no necroverso. Já deixou o multiverso e entrou no omniverso. O omniverso é onde está o vitaverso, que recebe a essência da alma humana quando ela se desloca do corpo. Então passa por um processo de reciclagem. Como é isso? Todo o conhecimento, toda a memória da pessoa é retirada e enviada a um setor do universo que se conhece como arquivos acásicos, que tem todo o conhecimento não de um planeta, mas de todos os planetas do universo. Então imagine a extensão do que eu estou falando, sabendo o tamanho do universo. Então o que passa com a pessoa depois que se reciclou? Aquela alma, uma vez que está purificada, quer dizer, que está retirada, toda a memória foi retirada, passa ao vitaverso, e no vitaverso vai ter um processo de reinserção daquela alma em um corpo novo, que pode ou não ser humano. Podia ser que ela vá para um outro planeta, não ocupar um outro corpo, ou ela retorna à humanidade original. Agora, um detalhe importante: por que é necessário que as memórias sejam removidas? As memórias não são removidas, as memórias são suprimidas. O que quer dizer com suprimidas? Elas são tiradas do consciente e postas no subconsciente. E a razão disso é: imagina se você retorna a uma vida nova. Você acaba de nascer de novo, está crescendo. E aos 5 ou 6 anos você se lembra que tem uma esposa, filhos e uma vida que deixou para trás. Como que você vai viver uma vida que você deixou para trás se você está vendo uma vida nova agora? Então imaginem isso. A hipnose regressiva é capaz de acessar vidas passadas, porque essas memórias, como eu disse, não estão retiradas, elas estão suprimidas. No momento que a hipnose regressiva faz, as pessoas se lembram de vidas passadas. Então, respondendo à pergunta, é assim que as pessoas têm acesso às vidas passadas. Porque, em verdade, a energia nunca se desgasta, está sempre presente, e essa presente está alocada numa outra área. Então, a hipnose regressiva traz de volta essa área e possibilita as pessoas a terem a memória restituída. Por um lado é bom, por outro é horrível. Porque ela vai ficar com a memória de uma vida que ela já não tem, em vez de ver e se concentrar na vida que ela está tendo agora. Então, é uma caixa de Pandora que eu recomendo que ninguém abra. Tem mais perguntas aqui referente aos registros, né? Está perguntando aqui
como funciona, né, o acesso aos registros acásticos, que o senhor já falou que é através da hipnose, e ela está realmente, ela é possível para todas as pessoas? Todo mundo pode Qualquer pessoa que tenha um centro de equilíbrio convencional e que tenha controle das faculdades mentais pode acessar. Tem que ter um auxílio, alguém que faça o processo de conexão. Sim, seria possível. Mais uma pergunta. Quem são os responsáveis que caçam os alienígenas que não têm forma humana para serem castigados? Por quê? Não, eles não são caçados para serem castigados, eles são caçados para serem estudados, que é pior. Se eles fossem caçados para serem castigados, eles iam só para uma prisão. Mas eles não, eles vão terminar mortos e dissecados. Ou seja, vão abrir eles por dentro e remover os órgãos deles, estudar as moléculas deles e tudo isso. Quem faz isso são aqueles países de primeiro mundo que têm programas clandestinos de estudos alienígenas. Não é só os Estados Unidos, como Rússia, como China e como países de Europa também. Estamos quase chegando no finalzinho da lista aqui. Professor Jefferson, como o senhor vê a questão da ciência ser desconectada da espiritualidade? Eu penso que a ciência desconectada da espiritualidade, ela não tem sentido. Porque eu penso que a espiritualidade e a ciência, elas são lados distintos na mesma moeda. Porque a espiritualidade é a elevação, é o equilíbrio, é a expansão de consciência. E se a ciência simplesmente se torna números e dados, ela se torna fria e calculista e ela não vai avançar, ela vai involucionar. A forma evolutiva correta é a forma de ascensão espiritual, onde a pessoa encontra o seu balanço, onde a empatia dela move para patamares superiores e superiores. Ciência sem espiritualidade não vai a lugar nenhum. Agora, ciência com espiritualidade não conhece limites. A ideia da Terra ser oca é possível? Eu diria o seguinte, se a Terra fosse oca e no centro da Terra não tivesse uma enorme esfera de níquel e cádmio, a gente não tinha gravidade. E sem a gravidade, a gente não estaria aqui no planeta, nem nada estaria. Não tínhamos atmosfera, não tínhamos uma magnetosfera, não tínhamos um cinturão de Van Allen e seríamos dizimados pelas energias solares em segundos. Então, eu penso que a ideia disso, agora as pessoas se confundem. Existem formas que as pessoas entram em cavernas e vão parar em lugares com florestas tropicais, um céu azul, um sol. E vão dizer, isso é dentro do planeta. Não, não é. É que a pessoa entrou dentro de um portal e não se deu conta que ela está numa outra realidade. Ela está num outro local. Então, ela está vivenciando uma experiência que leva ela a crer que existe um mundo interior, ao passo que ela simplesmente entrou por um portal e foi parar num outro lugar. Eu posso garantir para vocês que em nenhum momento vai existir a possibilidade de que a pessoa encontre um sol dentro do centro do planeta. Seria impossível. Sem essa esfera que está girando constantemente, não temos gravidade. Sem gravidade seria o caos absoluto e a nossa total destruição. Lembrando, pessoal, deixem o like, compartilhe, vamos divulgar o trabalho do professor. Bom, a última pergunta aqui da lista, eu não sei se o senhor pode responder, o Donald Trump, ele foi realmente contactado pelo extraterrestres? Espera um momentinho, pode repetir, por favor, que eu não entendi. O presidente Donald Trump, ele foi contactado pelos extraterrestres?
Eu não posso responder essa pergunta, não é porque não queira, é porque não tenho os elementos necessários que posso fazer. Eu, de verdade, não tenho como fazer. Não tenho uma resposta de como, saber. Agora, eu posso dizer que presidentes norte-americanos no passado, sim, tiveram contatos com seres terrestres, contatos diretos. E, inclusive, alguns deles houve consequências por esses contatos. Mas é uma coisa que não se pode falar em 5 minutos. Mas eu tenho que avisar vocês é que o fato é que eu não tenho como saber. Lembre-se uma coisa, eu saí em 2019. Quer dizer, o que passou de 2019 é limitado para mim. Algumas vezes eu tenho amigos que talvez me mantenham informado do que está passando nos bastidores. Mas eu posso garantir que o presidente Donald Trump, ele, por mais controversa que tenha sido a presidência dele, por mais controversa que tenha sido a figura dele como pessoa, ele fez coisas que temos que admitir que foram bem significativas. Eu dou um exemplo para vocês. Ele criou a US Space Force, que foi uma elevação, foi digamos que, uma evolução da chamada US Space Command, que existia desde os anos 80. Quer dizer, quando andava Reagan, quando andava o projeto Star Wars, como se diz, a defesa e estratégia, né? Que eles tinham, uma rede de satélites, tudo isso. Tudo isso são lembranças daquele tempo. Mas eu não tenho informação se o presidente Donald Trump teve pessoalmente algum contato. Eu estaria não sendo sincero com vocês. Perfeito. Como é que tá aí, professor? A gente pode fazer algumas perguntas aqui do chat? Claro que sim. Não vamos seguir. Claro que sim. Então agora eu vou começar a colocar aqui na tela, tá bom? Porque peraí, deixa eu só remover essa daqui que peraí. Então, vamos começar aqui pela pergunta da Kátia. Vou seguir da sequência desde o comecinho. Professor, teremos novidades sobre o caso que você, juntamente com o professor Paulo, estavam investigando semana passada? A resposta para isso é que é muito preliminar para mim colocar qualquer coisa assim em público. Explico por quê. As pessoas que investigam têm uma responsabilidade. Eu não estou aqui para apresentar teorias inconclusivas. Eu primeiro tenho que ter muita certeza do que exatamente ocorreu, as circunstâncias de como ocorreu e os resultantes dessa ocorrência. Então, agora, por um momento, eu não posso declarar nada, não porque eu não queira, mas porque não seria ético da minha parte. Primeiro, que eu tenho que respeitar a identidade das pessoas envolvidas e depois temos que averiguar as circunstâncias do acontecimento. Então, quando seja o momento, vamos prestar uma declaração pública, já com elementos substanciando os nossos achados. Mas eu não posso vir aqui simplesmente falar uma coisa que eu não tenho certeza que tenha sido. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de, quando apresentar algo para vocês, é algo que eu considero, pelo menos, conclusivo. Aí, caso contrário, é pura especulação. Eu penso que a ufologia é feita de especulações. E eu não trabalho com ufologia, eu trabalho com estudos alienígenas. Tem uma grande diferença em tudo isso. Perfeito. Então, vamos lá. A pergunta da Fernanda. Ela gostaria de saber sobre o grupo sanguíneo. O que cada um significa? Se ele expressa nossa origem e sobre qual experiência genética fomos submetidos. Não é que seja uma experiência genética, tem que ver com a formação humana. E o fator RH, sim, ele tem uma designação baseada na ancestralidade das pessoas. O tipo O, por exemplo, foi um tipo manipulado
desde o nosso passado, dos nossos ancestrais, e as linhagens de tipo O continuam até hoje. Os outros fatores RH vão depender de sistemas genéticos conjuntos. Mas o tipo O, especialmente, foi um tipo que foi manipulado com os mesmos seres que trouxeram a nossa capacidade de sermos seres humanoides. Vocês já repararam a quantidade de seres humanoides que existem dentro dos extraterrestres? Ou seja, um tronco, 2 pernas, 2 braços, pés, mãos e uma cabeça. Quais seriam as possibilidades que isso passasse em 2 planetas? Mas, no caso, não foram 2. São centenas e centenas e centenas e centenas de planetas com essa mesma configuração biomorfológica. Se essa configuração biomorfológica tem, isso resulta no quê? A hipótese apresentada seria uma ancestralidade comum. Mas devido à distinção genética de cada espécie, eu dou um exemplo dos Jagara Collective, que vocês conhecem como os Greys. Eles são o que se chama quimeroides. Por que um quimeroide? Porque como a quimera, um osso mítico, que era uma junção de vários animais diferentes, os Jagara Collective são parte metamamíferos, parte reptilianos, parte insectoides e parte elementos botânicos, todos coexistindo no mesmo organismo. Vocês vão dizer, mas isso é impossível, porque esses elementos são incompatíveis. Então, sou obrigado a lembrar a vocês que nós, de certa forma, também somos quimeroides. Por quê? Porque somos mamíferos, temos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal e temos quantidade de minerais e até metais dentro da gente. Temos ferro, faz parte da nossa essência. E se a gente tem minerais, vegetais, animais de espécies distintas coexistindo na forma humana, por que não eles? Então, vejam, tudo isso tem que ver com os diferentes grupos sanguíneos. Essa foi a resposta. A próxima pergunta, do Rafael Vale. Professor, estive numa cidade toda branca com seres de acordo com sua explicação. Seriam seres intraterrenos. Os seres eram tipo anões, gnomos, algo desse tipo. Que cidade seria essa? Bom, eu de verdade não tenho informação específica dessa cidade que ele descreveu, mas a ideia dos chamados grupos intraterrenos de seres que se assemelham a gnomos, aos gnomos, eu posso dizer que sim, já houveram várias histórias deles. Então, esses seres diminutos e, de certa forma, corpulentos, mas pequenos em tamanho, eles têm uma civilização muito peculiar, uma civilização isolada, tá? E posso dizer que são seres positivos, eles não... Eles, de certa forma, até estariam abertos à relação com humanos, e algumas vezes, quando você está dormindo, você não se dá conta que essa consciência se expande, e essa expansão de consciência permite que você, entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, entre aspas, que você viaje a outros lugares e conheça a outras realidades. Eu penso que foi assim que você teve acesso a essa espécie de intraterrenos. Então, com um pouco mais de informação, eu poderia dizer, mas eu não posso especular, eu não posso vir aqui te dizer uma coisa que eu não sei, mas eu diria que o processo seria esse. O que mais que temos? Mário Fraga. Algumas correntes espiritualistas não concordam com a involução espiritual, e sim com a evolução mais ou menos rápida ou estagnação. Poderia aprofundar o tema? Digo que nenhuma corrente espiritualista concorda com a involução. Nenhuma delas. Muito menos com a estagnação.
As correntes espiritualistas são aquelas que falam da elevação do espírito, ou seja, quando estamos ascendendo a patamares superiores, quando nos tornamos parte da essência da onde viemos. Então, eu diria que a forma de aprofundar isso seria o seguinte: a evolução espiritual é baseada no livre-arbítrio, ou seja, a pessoa, e só a pessoa, define qual é o rumo que ela pretende seguir. Ou seja, ou ela pretende um processo onde ela será melhor do que ela já é, ou ela simplesmente não se importa. E aí, no caso, passa a estagnação, que se continua acentuada, termina em involução. Ou seja, um processo, mas todo baseado no livre-arbítrio. Somente você pode decidir qual o rumo que você quer tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É algo que somente você pode tomar. Então, eu recomendo que você pense muito bem quais são as opções que você tem e exatamente o que você quer que seja e não o seu futuro. E você vai tomar essa decisão. Você vai ter guias espirituais que vão auxiliar você se você de verdade busca um processo evolutivo. Mas isso só vai passar quando você encontre a estabilidade pessoal, que primeiro é uma estabilidade emocional, depois uma estabilidade espiritual e, mais importante que tudo, quando você alcança um estado de empatia, ou seja, que você não julgue a ninguém, seja capaz de aceitar as pessoas como elas são. Essa é a resposta. A permissão para o walk-in se dá no nível de consciência 3D? Você tem que estar consciente para dar justamente essa permissão. Porque no sistema de consciência 3D é o que estamos vivendo agora, nesse exato momento. Estamos espertos, somos conscientes, sabemos o que está passando. Esse é o estágio que você tem que estar para ter condições de poder dar essa permissão ou não. Você não pode deixar que o ser entre por si mesmo, a não ser que você queira que ele entre. Mas se você e só você decide. Então, essa permissão tem que ser consciente no momento que você está ali. E a entidade sabe. Se ela é rejeitada, ela não tem opção. Ela não pode ficar ali porque você não vai permitir. Agora, se você tem medo e deixa que esse medo tome controle de você, é como se você abrisse todas as suas defesas. E a entidade nem tem que fazer força, ela só entra e toma conta. Porque você mesmo deu essa permissão para ela no momento que você abriu as portas. A pergunta da Rosângela Ferro. Qual a interferência de Nêmesis em nosso planeta? O professor tem informações? Um abraço e o senhor é um querido. Muito obrigado, Rosângela. Eu devo dizer o seguinte: Nêmesis é a segunda estrela do Sistema Sol. Se encontra um ano-luz daqui, é uma anã marrom. A larga escala, as órbitas de Nêmesis vão fazer com que ela se aproxime do Sol, não agora, mas em séculos e séculos e séculos e séculos a partir de agora. Quando passe isso, um evento cataclísmico pode passar nos sistemas planetários, porque duas estrelas que estão próximas, mesmo que uma delas seja uma anã marrom, vão provocar tempestades gravimétricas. Essas tempestades gravimétricas vão tirar os planetas dos seus eixos estacionários e vão causar mudança de tudo. Até os polos do planeta mudariam. Seria uma catástrofe sem precedentes. Ocasionalmente, Nêmesis vai fazer isso, mas não é algo que deve se preocupar para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos ou para os netos dos nossos netos. Mas é uma coisa que eventualmente vai vir. E eu imagino que quando venha, a tecnologia local vai ter mais do que suficientes formas de poder controlar essa ação. Segredos do Mundo.
Qual é a raça que faz ter a memória de bebê? Isso quando a pessoa é abduzida. Não existe uma raça específica, existe uma tecnologia específica. Tá? Porque imagine o seguinte, cada uma dessas raças tem tecnologias distintas. Algumas vezes são tecnologias que estão usando equipamentos sólidos, físicos. Mas existem outras espécies que utilizam tecnologias que são etéreas, ou seja, imagine instrumentos que não são físicos, não são tangíveis, que eles existem porque são contidos por campos energéticos. Mas a função deles, justamente, é produzir certas frequências específicas. Então, isso que faz ter a memória de bebê. Tá? Ou seja, a pessoa está se lembrando de coisas que ela normalmente nem sabia que sabia. Como funciona isso? Estou falando com vocês agora, mas ao momento que eu estou com a minha visão apontando para a câmera, minha visão periférica está observando coisas que a minha visão consciente não está. Eu estou escutando vocês porque estou prestando atenção nas conversas, mas também a minha audição está captando sons que o meu consciente não está captando, mas está ali guardado no meu subconsciente. Mesma coisa as fragrâncias, os odores diferentes. Quer dizer, eu conscientemente estou sentindo odores normais e correntes, mas o meu olfato vai registrar odores que o meu consciente não está registrando. Então, justamente, o que essas tecnologias fazem, elas simplesmente fazem com que a pessoa tenha acesso a essa memória subconsciente. Então, aí que vem a história da memória de bebê. Ou seja, ela se lembra desde o tempo que estava dentro do útero da mãe. Próxima questão. A energia produzida no universo alternativo interfere nas energias do outro? Muito raramente, mas sim, é possível que interfira, porque existem momentos de intersecção. Os momentos de intersecção se dão quando portais e vórtices são abertos. Quando portais e vórtices são abertos, então os universos eles estão simultaneamente influenciando um ao outro. Então, nesse caso, existe uma interferência do alternativo no nosso universo, como existe interferência do nosso universo no alternativo. Então, tudo é uma questão de energia centralizada e energia descentralizada, que se dá em função de quando ocorrem vórtices e portais. Próxima pergunta, da Silmara Santana. Boa noite. O senhor poderia falar sobre os ERCs? Para falar sobre eles, eu deveria falar também sobre a missão deles e a situação que eles se apresentam dentro desse contexto planetário. E, infelizmente, esse é um dos temas que, para que eu possa falar, eu deveria obter certas autorizações para fazê-lo. O que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho que te preocupar com nada. Está tudo muito bem. Eu não posso ser mais preciso. Perdão. Ok. Ideias Silva. Professor, onde se enquadra o déjà vu? O déjà vu é quando você tem uma memória que não deveria ter. Por exemplo, você sabe que nunca visitou uma casa específica, mas você sabe que se você entrar naquela casa, do lado direito vai ter uma porta que está pintada de branco. Como você saberia isso se você nunca esteve lá? Assim funciona o déjà vu. Você vê, eu já vi essa porta antes, mas como se você nunca esteve lá? Porque justamente o déjà vu se dá no espaço de expansão de consciência. Ou seja, ou você está adquirindo memórias de vidas passadas, ou então, durante o seu sono, você extrapolou a consciência e visitou lugares em forma etérea. Dessa forma, a memória de você pode acumular esse conhecimento, essas memórias são guardadas, mas suprimidas, e no momento que você se encontra
frente a frente com aquilo que estava suprimido, essa memória suprimida vem à tona. Então aí você se lembra, é como funciona o déjà vu. São memórias que são suprimidas, que uma vez que tem um elemento que seja o gatilho que vai fazer elas serem ativadas, a memória vem de volta. E aí você sabe por quê você está vendo uma coisa que não deveria ver, porque você nunca esteve naquela casa, como sabe que tem uma porta branca? Que essa porta você já viu, ou numa vida passada, ou já viu numa expansão de consciência durante o sono. Próxima pergunta, do Mirante Mate. Professor Jefferson, se nós, pessoas comuns, não podemos contactar os alienígenas e este não farão contato oficial global tão cedo, faz sentido pesquisar o tema ufologia? Primeiro, porque eu não pesquiso o tema ufologia, considero ele estagnado, que não vai para lugar nenhum, porque fica em casuística, é casuística. As pessoas ficam contando casos e contando casos. A gente não quer mais dúvidas, a gente quer respostas. Então, em vez de estudar ufologia, eu estudo estudos alienígenas. Agora, eu diria uma coisa para você, tá? As pessoas comuns, como você diz, nenhuma pessoa é comum, todas são relevantes em um momento ou outro. Então, eu penso que o contato oficial global está mais próximo do que você possa imaginar. Como é isso? Se governos como os governos norte-americanos agora fazem com que o Pentágono abertamente comece a ensinar coisas que ele estava escondendo as 7 chaves, não faz muito tempo atrás. Se a NASA está pedindo que sacerdotes venham para serem informados da melhor forma com que eles possam preparar as pessoas para o contato alienígena, é porque algo está por passar. Algo que não vai fazer muito tempo. Eu não penso que não vai esperar muito. Quando você menos imagina, o que vai passar é que vai acontecer. Eu penso que estamos já... Porque agora eles aparecem abertamente. Antes era só de noite. Agora é de dia. E naves que pousam até cerca de cidades. Então eu vejo... Vocês estão interferindo até em guerras, como aquelas que eu não posso dizer o nome porque o YouTube não deixa, mas a presença alienígena se torna cada vez mais e mais forte. Então, algo está por passar. Vai ser pronto. Marquem minhas palavras. Continuamos. O Celso Guilherme Neto. Professor, o Sete Além é uma outra dimensão ou realidade? As pessoas que dizem que tiveram acesso ao Sete Além, tá, seria uma forma de universo alternativo. Que quando elas atravessam esse universo, os universos estão coexistindo. Como é isso? Pessoas que de repente entraram num carro de metrô e o carro de metrô saiu numa realidade que não era deles. Os fortunados são aqueles que conseguem retornar à dimensão de origem. E os infortunados são aqueles que desaparecem lá e nunca mais retornam. Mas o Sete Além é uma dimensão alternativa, sem dúvida. E esse assunto de terra plana? A Lilian Lass pergunta. Eu digo o seguinte, não me cabe a mim julgar a crença personal de uma pessoa, mas eu digo para vocês, por uma questão de astronáutica, uma questão, pelo menos, de assuntos cosmológicos, a ideia de uma Terra plana seria o seguinte: eu não, pessoalmente, não considero viável. Não cabe a mim julgar a crença de uma pessoa. Se a pessoa crê que, em verdade, a Terra é plana, eu diria que existem tantas razões para que isso não seja viável, mas não está em mim passar um julgamento nessa pessoa. Eu trabalho com fatos e evidências. E os fatos e evidências são conclusivos de que a Terra não é redonda, tem formato de pera, uma pera meio arredondada,
Mas dizer que a Terra é plana, eu, pessoalmente, diria que não. Mas essa é a minha opinião pessoal, baseada nos dados que eu recolhi no passado dos meus anos. Mas eu não posso julgar uma pessoa que crê o contrário. Se essa pessoa crê que a Terra é plana, eu tenho que respeitar a crença da pessoa, porque é pessoal e é o que a pessoa acredita, e ele tem o direito de acreditar naquilo que ele quiser. É sua realidade. Então, não cabe a mim, e não deveria caber a ninguém discutir essa questão. Mas, pessoalmente, eu diria que eu considero isso totalmente não possível. Mas, de novo, reitero que eu não tenho o direito de dizer que a pessoa está equivocada ou dizer que a pessoa não é lógica. Essa é a minha opinião pessoal, que eu estou compartilhando com vocês, e cada pessoa tem o direito de crer naquilo que eles imaginam que seja o correto. E eu tenho que respeitar essa crença pessoal. Essa é a minha resposta. E como é que está aí, professor? Ainda Vamos tem? seguir. Dá para Vamos seguir? seguir. Certeza? Vamos seguir. Estamos indo para... A gente está com 1h26. Tá Vamos tranquilo? fazer pelo menos umas 5 perguntas mais. Tá, ok. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta da Juscelina Viana. O livre-arbítrio é respeitado por todos os seres vivos no universo e no cosmos? Senão, eles são punidos? O livre-arbítrio deveria ser respeitado por todos aqueles seres que têm a responsabilidade de serem melhor posicionados que outros. Aqueles que não seguem essa diretiva vão enfrentar as consequências das outras civilizações que consideram as ações de impor a vontade deles sobre outros, porque onde o livre-arbítrio não é respeitado, existe uma violação de direitos. E ninguém tem o direito de violar os direitos das outras pessoas. Então, existem leis universais, existem leis cósmicas, que são kármicas. Às vezes não tem que ser uma ação física de uma civilização alienígena, mas simplesmente o universo, no seu balanço e equilíbrio pessoal de existência, vai dizer o seguinte: você projeta o bem, você recebe o bem. Você projeta o negativo, você vai receber o negativo. Basicamente, seria isso que eu tenho que dizer. A Bárbara Caspar, ela retornando ao assunto dos tipos sanguíneos, né? Oh, meu Deus, o meu é tipo O positivo. Isso é ruim? Não, ao contrário. Sendo o tipo O, é uma das pessoas privilegiadas. Aquelas que naturalmente seguiram um processo evolutivo. Não depende de ti, depende de um grupo genético. Teu grupo genético é um grupo progressivo, automaticamente. Isso tem que ver com teus ancestrais. Então, teus ancestrais geneticamente produziram esse fator de RH que te põe num patamar mais vantajoso do que pessoas que têm outros tipos de RH. Não, ruim não é, ao contrário, é bom. A Tatiane Muniz. A Tatiane já tem outras lives que ela está tentando colocar a pergunta dela. Hoje não, vamos... Claro, temos que responder. A Tatiane, eu digo o seguinte, a Tatiane tem uma história fantástica. E digo o que está passando com ela são efeitos. Eu estou começando a estudar o caso, trabalhar com ela, e é algo de verdade muito, muito, muito especial. Então diz, tive um contato com um ser grande, forte, apresentava sexo masculino e uma doçura feminina linda. Eu confundi o sexo dele, ele leu minha mente, fui descobrir que ele não tinha sexo, muita luz. É o seguinte, eu vou explicar para vocês, tá? Os sistemas de divisão de gênero humano, de masculino e feminino, eles são limitados em certo ponto. Tá? Os andrógenos são mais aproximados, que temos
de um patamar, de uma escala evolutiva. Porque onde o andrógeno, quando é um andrógeno completo, esse é capaz, inclusive, de se auto-impregnar, ou seja, ele fica embaraçado por ele mesmo. Ou seja, ele daria uma extensão de si. Mas agora, qual seria o problema? Seria que, dependendo do grupo sanguíneo que ele tem, isso podia causar uma involução em vez de uma evolução. Então, a ideia dos gêneros, ela foi trazida para diferentes polaridades que as pessoas têm. Então, como temos as pessoas do gênero X, temos as pessoas do gênero Y. E as pessoas do gênero X e Y, quando compartem, então elas vão produzir um processo de evolução. Agora, um ser andrógeno, aí depende de uma série de fatores. Tem que ver qual é o lado predominante dele. Se é o lado que tem cromossomas X ou cromossomas Y. Dependendo disso, vamos ver que tipo de geração eles têm. Mas os seres evolucionados são aqueles seres que não necessitam de um gênero. Não são nem masculino nem feminino, mas uma mescla dos dois. Não, sem a necessidade de buscar um só elemento. Entre eles mesmos, eles coexistem. Ok? Perfeito. Ela também coloca um outro relato aqui, né, que ela teve contato com uma colônia de macacos evoluídos que produziam instrumentos musicais, e eles disseram que esses instrumentos faziam troca de utensílios. Ela conseguiu tocar e eles pareciam intraterrenos. Né? Ok, primeiro que eles não eram macacos, eles eram primatas. Tá? Eles se assemblam de um tipo simioide, mas não é um macaco. Um macaco é outra coisa. Tá? Então, no caso deles, a expressão musical é mais do que uma arte. A expressão musical é a forma intelectual que eles têm de produzir comunicação. Os instrumentos musicais que eles estão usando não são para serem tocados, eles são para expandir a capacidade deles de produzir esses sons. Então, esses sons têm modulações harmônicas, e essas modulações harmônicas produzem efeitos diretos dentro de um processo da física que conhecemos. Então, eles atuam como elementos energéticos, mas que simplesmente elementos artísticos. Essa seria a resposta. Perfeito. Como é que o senhor está se sentindo, professor? Já passamos de 1h30. Tem perguntas aqui ainda, mas que tal a gente deixar para uma próxima live? Eu penso que talvez seja mais adequado deixar para a próxima live. Eu peço desculpas para vocês, eu gostaria de ter um pouco mais de energia para seguir adiante. Eu penso que eu estou numa posição que eu tenho que ajudar o máximo que eu posso a todos que eu possa. E, às vezes, isso toma um custo para mim, em termos. Mas eu quero que vocês sepam que, nesse momento, eu estou aqui entregando esse conhecimento de coração aberto a vocês. Porque eu penso que a missão que eu tenho que cumprir desde que eu retornei é essa. Deixar e preparar as pessoas, ok? Eu diria o seguinte, a gente podia fazer mais um programa com perguntas em todos os temas, mesmo do que tenha se tocado aqui, como de outros que eu não tenho tocado, mas logo depois vamos começar, então, uma série já pré-programada de estudos que eu tenho guardados para vocês. Mas vamos fazer uma mais, para ter certeza que todos vão ser bem atendidos. A ideia seria essa, é compartilhar com vocês. Então, antes que eu me despeça, eu quero lembrar mais uma vez, aquelas pessoas que não deram likezinho para nós, por favor, nos deem esse like que é importante. Não custa nada, é um momentinho só. Já que estão dando like, tá? Subscrevam ao canal. Eu
tenho certeza que vocês já estão todos subscritos, mas aqueles que ainda não estão, no caso de não estarem, por favor, façam, porque é algo importante, está ajudando esse canal e reforçando o trabalho do Centro de Ensinamento da Fênix. A Fênix está aqui com um propósito. O propósito é ajudar a elevação das pessoas, trazendo o conhecimento e as possibilidades de um crescimento interior. Então, vocês podem ajudar o canal somente fazendo isso. E também tomando o sininho e tendo certeza que na opção do sininho ponham todas. Assim, aqui o YouTube vai ver a relevância desse canal. Então, as pessoas que estão aqui assistindo, muito obrigado. Mas eu peço um favorzinho mais. Esse favor é o seguinte: se você tem alguém que você conheça que gosta do tema, mesmo assim, convide que venha ver-nos. Quer dizer que esse vídeo vai ficar gravado ali. Quer dizer, tudo que você tem que fazer é passar o link para eles. Eles vão poder participar desse momento de informação. Ok? Quer dizer, a gente está contando com a participação de vocês. E se vocês fazem isso, é algo que eu pessoalmente agradeceria muitíssimo, muitíssimo. Porque é algo que estamos fazendo em prol das pessoas. A Fênix está aqui com uma razão única. A razão da Fênix é transmitir conhecimento e a elevação espiritual de cada um. Então, eu desejo a vocês uma boa noite. Muitíssimo obrigado por virem aqui e me escutarem. E fiquem sabendo que eu estou aqui para tentar transmitir a você, compartilhar esse conhecimento, as experiências que eu tive. Quer dizer que temos muitíssimo mais do que falar. E não tem que saber só com extraterrestres ou alienígenas. Tem que ver com criptozoologia, tem que ver com astroarqueologia e tem que ver com mistérios em gerais de todos os tipos. Então eu digo, o conhecimento está aqui em Fênix, à sua disposição. Venham estar conosco, venham aprender. Vocês têm um currículo fantástico aqui, fantástico, maravilhoso, que eu recomendo a vocês que, por favor, venham experimentar essas classes. São gratuitas. Por quê? Porque o importante é uma coisa só: o seu crescimento pessoal. Uma boa noite. Gratidão, professor.